Eu não inventei o jogo, apenas aprendi a jogar. O conteúdo semanal que transforma o seu negócio. Sejam muito bem-vindos ao Jogo da Gestão. Mais um episódio inédito desses vídeos que tem ensinado muito de uma maneira lúdica, tranquila. Porque eu quero ser o seu professor de lucro. Afinal das contas, eu não inventei o jogo. Eu apenas aprendi a jogar. Fala, malvadões e malvadonas! Tranquilinho aí com vocês? Tranquilinho nada, né? Tá todo mundo de cabelo em pé por causa da reforma tributária. Posso te falar uma coisa? O problema não é a reforma tributária. O problema é a sua falta de gestão. Antes de começar e de falar o tema desse vídeo, que é interessantíssimo para você que está nos assistindo, tem um QR Code da comunidade JDG. Você não pode deixar de entrar. É uma comunidade onde só contém empresários e é totalmente gratuita. Network, insights, conteúdos exclusivos dentro dessa comunidade. É só você apontar o seu celular, clicar e entrar nessa comunidade e ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o jogo da gestão. Pessoal, o tema hoje do nosso vídeo, me desculpa, no fim acabei até falando, o dinheiro ficou caro, porque o capital de giro virou o jogo mais difícil de 2026. Sabe aquela frase clássica que todo mundo fala? O banco só empresta dinheiro para quem não está precisando. A verdade é essa. Porque quando nós precisamos de dinheiro, eles saem, correm pela tangente e esquecem que a gente existe. Em 2026, essa frase virou praticamente a lei da física. É lei. O banco, você ligou para o banco, você tem crédito aí? Os caras nem te atendem mais. Mas quando você está com dinheiro sobrando, fazendo um monte de coisa, eles começam a te oferecer dinheiro. E o pior, pessoal, quando você não tem dinheiro e pede dinheiro no banco emprestado, sabe o que eles perguntam? Tem dinheiro para deixar em garantia? Mas maledeto, se eu tivesse dinheiro, como dizia meu nono Caspeta, você acha que eu ia estar te pedindo emprestado, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, gente, é sobre isso que nós estamos falando. Ontem, inclusive, saiu uma reportagem do G1 falando de um assunto que pouca gente quer encarar. O capital de giro virou um desafio estratégico número 1 das pequenas e médias empresas no segundo semestre, certo? Então, é sobre isso, pessoal. E por quê? Porque o crédito está caro. Né? Nós estamos aí com a taxa Selic de média 14% a 15% ao mês. Né? Além de ele estar caro, ele está restrito e cada vez mais seletivo. O Banco Central manteve, como eu já disse, a Selic no patamar aí de entre 14% e 15% ao ano. E o banco, como qualquer bom vendedor, só empresta dinheiro para quem prova que não vai precisar. Resumindo ou traduzindo, você só consegue crédito bom se tiver gestão financeira impecável. E quem não tem, paga o preço mais caro do mercado. Por quê? Porque se o seu risco é maior de não pagar, os seus juros vai ser maior. Perceberam? Quanto maior o risco que o banco te classifica, se ele te emprestar dinheiro, vai ser mais caro para poder absorver todo esse risco aí. E hoje eu vou te mostrar por que o capital de giro é o jogo mais importante de 2026. E os 4 movimentos que separam quem consegue crescer de quem vai ficar refém dos juros. Olha, pessoal, sobre a comunidade do JDG, nós temos aí em cima ó, o QR Code para que vocês possam acessar em qualquer momento de vídeo. É só apontar o celular. Mas vamos entender o cenário e o porquê ele é brutal. E o que a gente traduz aqui o conceito de capital de giro? Ele é o dinheiro que mantém a roda girando. Por isso que fala giro, capital de giro, dinheiro girando. Comprar estoque, paga fornecedor, paga folha, paga o aluguel, tudo isso antes de receber as suas vendas. Quando o crédito está barato, o empresário usa empréstimo como cola para tampar os buracos. A verdade é essa. Empresta aqui, pega ali, resolve o mês, dá aquele jeitinho e reza,
né, para o próximo mês sobrar. Só que em 2026, esse modelo morreu. A reportagem do G1 diz exatamente isso. Com o Banco Bari foi clara, a restrição de crédito e os juros elevados pressionam as pequenas e médias empresas no Brasil. E o especialista concluiu: quem antecipa o planejamento financeiro evita custos maiores. É como aquela dieta, né, pessoal? Todo mundo quer emagrecer, mas ninguém quer abrir mão do pão de queijo ou daquele podão do final de semana, daquele carrinho de lanche, né? Empresto virou o pão de queijo ou o lanche da sua empresa. Gostoso no momento, mas cobra caro depois. E com esses juros de Selic de 14, 15%, o pão de queijo e o hambúrguer está saindo o preço de caviar. Essa é a verdade. E eu identifiquei, pessoal, 4 movimentos que separam quem sobrevive ao crédito caro e de quem é engolido por ele. Primeiro, saber quanto o capital de giro da sua empresa precisa. Aqui está um erro número 1. Empresário descobre que precisa de dinheiro quando o boleto vence. Aí corre para o banco desesperado e aceita a primeira taxa e depois chora. Um exemplo bem prático sobre isso. Conheço uma distribuidora que sempre tomava empréstimo emergencial, na mesma época do ano, sem nunca entender o porquê. Quando fizeram o cálculo de capital de giro, descobriu que a empresa precisava de 120 mil reais, a mais entre agosto e outubro por causa da sazonalidade. Sazonalidade é aquele mês que vende mais, aquele mês que vende menos, então você tem que fazer um equilíbrio. O número que dava para planejar com 6 meses de antecedência. Em vez disso, ela pagava juros de emergência todo ano e chamava de azar. Se tivesse planejado, como eu disse, há 6 meses antes, talvez não estava pagando esses juros altos. É como saber que o inverno chega todo ano e mesmo assim não comprar o casaco. Aí paga caro na primeira loja que aparece. Capital de giro é a mesma coisa. É previsível. O que não é previsível é a taxa que você paga quando corre. O segundo movimento: negociar crédito antes de precisar. O banco não empresta para quem está desesperado. E se empresta, vai ser caro. Ele empresta para quem está organizado. A reportagem foi cirúrgica nesse sentido, gente. Antecipar o planejamento financeiro ajuda a evitar custos maiores, custos que são surpresas. E o que isso, na verdade, significa? Ter fluxo de caixa projetado, demonstrativos organizados, contas em dias. Quando o banco vê isso, você vira cliente desejável e ganha taxas melhores. Eu sempre estou falando aqui muito da contabilidade preditiva ou do financeiro preditivo. Aquilo que você enxerga na frente, lá na frente, e projeta tudo isso aí. Pensa num pênalti. Goleiro que se posiciona antes da cobrança defende. O que pula na hora do chute quase sempre toma o gol. Crédito é igual. Quem se posiciona antes, com papel organizado, número na mão, negocia melhor. Quem chega na hora do desespero, paga o preço de quem não se preparou. E tem um bônus que eu vou dar aqui para vocês agora, porque tem gestão organizada que muitas vezes nem precisa do empréstimo, porque enxerga o buraco antes e ajusta toda a sua operação. O terceiro movimento, pessoal, é separar de vez o dinheiro da empresa do dinheiro pessoal, né? Parece que a gente repete isso todo santo dia, é óbvio. É mais velho isso do que andar para frente, a verdade é essa. Mas essa é a regra que mais economiza dinheiro e que menos empresário segue. Quando o dono mistura o caixa com a conta pessoal, ele perde a noção real do negócio. E o banco percebe isso na hora. Tem empresário, pessoal, que paga o almoço de domingo com o cartão da empresa e acha que é gratuito. E ainda reclama que o negócio não dá lucro. O lucro está indo embora no almoço de domingo, amigo. A verdade é essa. Não é o banco que não te empresta dinheiro. É o cartão da empresa que conta a sua história antes de abrir a boca. Empresa com caixa misturado é um livro aberto. Mostra para o banco que você não controla o dinheiro. E o banco não empresta para quem não controla. Quarto movimento. É o mais poderoso, gente. Essa é na minha opinião, tá? Construir a própria reserva. Sabe qual é o empresário que nunca paga juro alto? O que tem reserva de capital de giro, dinheiro guardado para atravessar o aperto sem depender de ninguém. Uma indústria que eu acompanho criou uma regra simples. Todo mês
5% do faturamento ia para uma conta separada. Intocável. No primeiro ano doeu. No segundo, a empresa passou por uma queda de vendas de 30%, sem tomar um centavo emprestado. Enquanto concorrentes corriam atrás para arrumar dinheiro, empréstimo, a 3% ao mês, ela atravessou o aperto com a própria reserva. Entenderam como é o jogo da gestão? Reserva é aquela geladeira cheia, né, pessoal? Para semana de chuva. Enquanto o vizinho está indo no mercado na tempestade pagando o preço de emergência, você está em casa comendo bem, sem susto. Capital de giro é exatamente isso. Nunca depender do mercado na hora que ele mais cobra. Aqui está o que conecta tudo isso, gente. O Serasa Experian mostrou que 6 em cada 10 empresas não têm visibilidade dos gastos em tempo real. 6 em cada 10 operam no escuro. Quando eu não enxergo caixa, não calcula capital de giro, não projeta fluxo e você entrega a negociação para o banco. E o banco, com juros de 15%, agradece. Amém. A reportagem do G1, ela mostrou muito bem, né, e resumiu. O planejamento financeiro no segundo semestre é estratégia, não opção. E nós estamos em qual? Segundo semestre, pessoal. Por isso que eu falo a necessidade do planejamento. Mas beleza, aquela pergunta que não quer calar. Mas como eu posso aplicar isso essa semana? Vou te dar 4 passos agora também. Aqui eu levanto o desafio, problema, conto o que eu vivo e depois eu te dou solução para você se ajeitar aí. Mas tem que fazer, né, gente? Porque eu não vou estar aqui a vida inteira para ensinar como é que faz. Passo 1. Calcule seu capital de giro necessário. Calcula ele. Pega os seus últimos 12 meses e calcula quanto de dinheiro em média você precisa para girar o negócio entre pagar e receber. Esse é o seu número, anota aí. Passo 2. Monte o fluxo de caixa projetado para os próximos 90 dias. Não o que passou, gente. O que passou, passou e não muda. O que está vindo? O preditivo. Entrada, saída, saldo previsto. Se algum mês ficar negativo, você sabe antes de precisar o que fazer. Passo 3. Converse com seu banco antes de precisar. Leva o fluxo projetado, os demonstrativos, os números. Pede a proposta de crédito agora, quando você está forte, não quando você estiver fraco. Quando você está forte, está empoderado, o banco fala assim, isso aqui vou ter que convencer bem para ter empréstimo. Agora, quando você está desesperado e fraco, o banco, agora chegou a hora de eu ganhar dinheiro. E você acha que o banco não percebe isso, gente? É só ele olhar o seu score, o seu rate, como diz aí, né? E ver como é que tá. E ele deve ter o seu histórico dentro do próprio banco. Aí você guarda essa proposta aí no bolso para quando precisar. Passo 4. Cria uma regra de 5%. Todo mês, 5% do faturamento vai para a reserva intocável. Começa pequeno, mas começa. Daqui a um ano, você tem 60% de um mês de faturamento guardado, sem ter sentido. Entendeu? Esses 4 passos, pessoal, não exige ter dinheiro, todos exigem organização. E organização hoje vale mais do que capital. Olha, eu vou ser direto com você, empresário, eu vou ser direto com você que é contador. O crédito caro não é uma fase. Com a Selic alta e o crédito seletivo, esse é o novo normal do Brasil. E quem continuar dependendo de empréstimo emergencial para girar o negócio vai pagar a conta mais cara da história recente. Mas aqui está a boa notícia. O capital de giro se planeja. Ele não é sorte, ele é cálculo. Fluxo projetado, reserva, caixa organizado, tudo isso está na sua mão, independente do que o banco decidir. A diferença entre a empresa que paga 3% ao mês de juros e a que não paga juros nenhum não é o tamanho, nem o setor, e muito menos a sorte. É a preparação, pessoal. E para encerrar esse episódio com chave de ouro, vou indicar aí para vocês mais um livro que eu já li esse ano, O Diário de um CEO. Gente, muita dica. É um livro que parece que ele tem 200 e poucas páginas, parece grosso, mas é muito fácil a leitura. E eu vou falar rapidamente o que ele está falando aqui, né? É sensacional, né? Pode até parecer tudo isso bem estranho. Falar de capital do giro é uma coisa que eles falam. E indicar um livro sobre essa liderança, né? É porque ninguém cresce por sorte. As pessoas crescem por planejamento. Ele fala com uma franqueza rara.
sobre os erros que cometeu, sobre o que realmente importa dentro da gestão e sobre 33 regras, né? São 33 regras que tem aqui dentro que ele gostaria de ter conhecido antes de construir um negócio que ele tem bilionário. E aí tem uma frase que eu tirei aqui, né? Se você quer sair do modo sobrevivência e entrar no modo estratégia, esse livro é o primeiro passo. E olha, capital de giro é matemática, mas decisão de se organizar, de planejar, de não ir atrás de juros caros, isso é mentalidade. E mentalidade se aprende, pessoal. Mais uma vez, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu quero que vocês peguem esse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, bote no grupo da família, no grupo de empreendedores que vocês têm, clica lá no link, compartilha, passa para o máximo de pessoas, pessoal. Aqui o conteúdo é 100% gratuito. Me ajuda, por favor, comentando, curtindo e replicando, compartilhando esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. E que Deus abençoe vocês poderosamente, com muita paz e prosperidade.